Salmo de número 2. Vamos falar hoje sobre a submissão ao rei. Salmo de número 2. Quero ler agora no início e depois a gente fazer algumas aplicações, tá bom? Vamos ler? Diz assim, Salmo 2. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, os reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos que a Tua Palavra possa nos iluminar para entendermos, para compreendermos a Sua vontade e para também entendermos o que o Senhor quer de nossas vidas como submissão a Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei na semana passada, a ideia das pregações em Salmos, dos estudos em Salmos, não é uma pregação longa, como geralmente é no domingo. Então, no domingo vai entre 45 e 50 minutos, mais ou menos. Na quarta-feira, a ideia é ser um estudo rápido, 20, 25 minutos. Semana passada foi 35, mas a ideia é ser menos, ser uns 20, 25 minutos. E a intenção disso é que a gente possa sempre fazer uma aplicação em oração, e a gente possa orar sobre um dos motivos aqui que a gente vai aprender no Salmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão perceber que a gente não vai conseguir olhar todos os detalhes do texto. Então em 25 minutos não vai dar para ver versículo por versículo, olhar todo o que o texto diz e tudo mais. Vai ter Salmo que a gente vai ficar ali, nos atentar em 2, 3 versículos, ou na ideia geral do Salmo. Então, esse texto do Salmo 2, ele é um texto muito interessante, que daria para a gente tirar muitas aplicações, algumas coisas que são talvez confusas, a gente poderia tirar um tempo maior para explicar, para discutir, mas a ideia aqui é a gente aprender o que esse Salmo nos ensina sobre oração. E a intenção aqui, então, é falar sobre a submissão ao rei. Então, o que eu quero chamar a nossa atenção essa noite é que um dos motivos porque nós não oramos como deveríamos, como nós de fato deveríamos orar todos os dias, é porque é humilhante. Oração é humilhação. Oração de fato é humilhante. E é isso que eu quero falar hoje. E ela a oração vai contra o nosso desejo de sermos o nosso próprio rei. Então a intenção de aprendermos essa noite é que oração é humilhante, oração é humilhação e vai contra o nosso desejo de sermos o nosso próprio rei. Esse salmo, ele nos chama a atenção porque ele mostra, logo no segundo salmo, ele é um convite para que os reis e as nações possam se submeter ao Senhor. Então, primeiramente, ele começa falando do versículo 1 ao 3,
sobre o desejo das nações. Ele diz então que as nações se amontinam e os povos tramam em vão. Ele faz a pergunta: por que eles fazem isso? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos, então juntos, contra o Senhor e contra o seu ungido. Que nações é essa que ele está colocando? Devemos lembrar que provavelmente foi o rei Davi quem escreveu esse salmo. Está colocando aquilo que era costume no seu império, no seu reinado. O reino de Davi, ele era um reino, apesar de ter um rei, mas era um reino teocêntrico, com a ideia de que ele era ungido do Senhor, mas ele estava debaixo da autoridade de um outro rei. E que rei era esse que Davi estava debaixo da autoridade? Era o próprio Deus. Então o rei Davi, ele era o rei de Israel, mas a ideia do primeiro rei, como Saul, depois Davi, depois Salomão e todos os outros reis, a ideia do reinado em Israel era que ele seria rei, mas existiria um outro rei acima do rei Davi, acima de Saul, acima de Salomão, que era o próprio Deus. E ele se pergunta: por que as nações conspiram contra Deus, sendo que o reinado de Davi era para ser o reinado do mundo? Todos eram para se submeter debaixo da mão do Senhor, debaixo da mão poderosa do Senhor. Só que nós devemos entender que essas nações contra o rei, na verdade é o diabo, o próprio Satanás, que usa essas nações para ir contra o Senhor e contra o seu ungido. Eu vai falar daqui a pouco o que é isso. Então eles acham que serão livres contra Deus. Os ímpios, eles pensam que podem vencer o justo. Os ímpios pensam que podem vencer o justo. Desde a queda de Satanás, o mal, ele sempre acha que uma hora ele vai vencer a Deus. Então eu creio piamente que, apesar do diabo saber que ele não pode vencer a Deus, mas ele continua em rebeldia contra Deus, porque na sua mente, uma hora ou outra, ele acha que vai vencer. Os satanistas acreditam nisso, e os ímpios acreditam nisso, que uma hora ou outra o mal vai vencer o bem. Não é à toa que há tantos opositores de Deus neste mundo. Então a gente se pergunta: por que há tanta gente que é contra Deus? Por que existem tantas pessoas que são contra o Evangelho, que são contra os cristãos? Por que existe tanta gente que odeia Deus? Essa é a pergunta que o salmista faz. O interessante aqui é o que eles querem. Primeiro, eles fazem um motim, então eles se juntam. A intenção desses impérios, desses reis, é se juntarem. Então, se tem uma coisa boa que eles fazem, é se juntar. O próprio Lucas usa esse salmo para provar que os reis se juntaram, os governantes se juntaram com Pilatos e Herodes não, e outro governante, daqui a pouco eu vou lembrar, que eles se juntaram contra o Senhor. É citado então nesse texto que os governantes se juntam contra o próprio Jesus. Eles querem tomar o poder. Então, como eu disse, eles querem tomar o poder de Deus. E terceiro, eles querem aprisionar o bem. Então a ideia aqui é que eles quebram então as correntes, fazem de pedaços as correntes do bem e acham que serão livres contra o bem. No entanto, qual a resposta de Deus contra o mal? Qual a resposta de Deus contra a maldade? Muitas vezes, eu estava estudando um pouco Abacuque no dia de hoje, e muitas vezes a gente acha que Deus não faz nada contra o mal, que acha que Deus ele larga o mundo e diz assim: não, se virem aí contra o mal. Mas o que Deus faz contra a maldade que existe no mundo? Olha o que diz o versículo 4, diz assim: do seu trono nos céus
o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É meio estranho, né? Não é uma coisa esquisita? Como assim Deus ri do mal, daqueles que são seus opositores? A ideia aqui de rir, de caçoar, é Deus olhando para aqueles que querem tomar o seu poder e olhando e falando assim: é impossível que isso aconteça. Você realmente pensa que você vai conseguir dominar sobre o Senhor, o Deus dos céus e da terra, e contra o seu ungido, aquele a quem Deus coloca como ungido do Senhor? É impossível. Deus dá risada daqueles que se opõem a Ele. E detalhe é que é Deus quem caçoa deles, nós não podemos caçoar. É Deus quem dá risada do mal. O textão continua: além de Deus, Ele dá risada, Ele não só dá risada, mas Ele se ira. Então, em sua ira, os repreende, versículo 5. E em seu furor, os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. O Senhor dá risada do mal, porque sabe que é algo impossível, e também se ira contra eles. Então ele diz que ele vai estabelecer o seu rei em Sião. Essa palavra aqui sobre o seu rei é tanto para o rei Davi, tanto para o rei Saul, tanto para o seu ungido, e tanto para futuramente o ungido do Senhor, que é, obviamente, como nós sabemos, Cristo Jesus. O ungido. Cristo significa ungido, Messias, é o ungido de Deus. Por isso, no versículo 7 até o versículo 9, diz então: proclamarei, aqui é o salmista dizendo, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. A ideia aqui então que o ungido de Deus era considerado como o próprio Filho de Deus. Então, quando Saul foi colocado como rei, ele era considerado o próprio Filho de Deus, aquele que representava Deus na terra. Só que Saul não foi um bom rei. Só que Davi entendeu muito bem o que era esse ungido. Não é à toa que Davi teve várias oportunidades para matar Saul, mas o que ele diz: eu não vou matar, eu não posso nem ir colocar a minha mão contra o ungido de Deus, porque o ungido de Deus representava o próprio Deus aqui na terra. Então, o rei Saul, Davi e Salomão foram esses ungidos de Deus, mas eles apontavam para um ungido, que era o filho de Davi, o filho de Deus. Jesus como rei, então, como diz o texto aqui, esses reis, eles tinham autoridade, mas Jesus é a autoridade final, é o rei supremo, e por isso ele teria autoridade sobre todas as nações. Jesus tem autoridade sobre todas as nações e terá autoridade, e ele também julgará todos os povos, como diz o final aqui: tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Então nós devemos crer que Jesus ele tem essa autoridade. Quando ele diz lá em Mateus 28:18, em que ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus recebeu essa autoridade, e no final, no julgamento final, Jesus ele vai julgar todos os povos, ele vai destruir todos aqueles que são os seus opositores. E é por isso então, já partindo para os versículos finais, de 10 a 13, é que Deus nos convoca então à submissão.
Versículo 10 diz assim: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. E vai ler o versículo final ali depois. Qual que é esse convite de Deus, então, às nações? Esse convite é um convite muito comum na monarquia, né? Em qualquer reinado, esse é um convite muito comum. Recentemente a gente assistiu as Crônicas de Nárnia, né? E mostra esse duelo entre Aslan, os narnianos, e a feiticeira e os seus seguidores ali. Mas a ideia da monarquia, desse convite, era quando um rei ele tinha mais poder do que o outro, ele tinha o maior exército, tinha mais dinheiro, mais recursos, ou então ele dominava sobre o outro rei, fazia um ataque e começava a dominar sobre aquele rei. Normalmente, então, ele fazia esse convite: olha, seja submisso a mim. Só que essa submissão seja submisso e eu vou te colocar sobre alguma autoridade para você reinar junto comigo. Então você vai se humilhar perante mim e você vai reinar, vai ter alguma autoridade sobre o seu povo, sobre outros povos. Mas esse é um convite para que esse rei seja submisso. E nesse convite, então ele trazia esse rei, o rei superior, ele trazia esse rei inferior, e normalmente ele dava então o seu anel e colocava assim a mão para frente, né? E falava: beije o meu anel. E essa ideia do anel de selar, então, que geralmente o rei tinha, que era o anel do rei, quando ele fazia esse ato de beijar o anel de selar, ele estava dizendo: eu sou totalmente submisso ao rei e eu não vou ser mais rebelde. E o rei, em contrapartida, promete a sua proteção. Então, se você submeter a mim, eu vou te dar proteção. O que é interessante, que esse texto deixa claro que é melhor se arrepender logo e beijar o anel do Filho, beijar o anel de Jesus, se submeter a Jesus, submeter ao ungido de Deus e a Deus, do que continuar em rebeldia e ser julgado no grande trono branco, como é descrito lá em Apocalipse. Deus, Ele é o dono de tudo, e é muito melhor ser submisso a Deus enquanto nós podemos, do que chegar o dia em que nós seremos obrigados a ser submissos a Deus. Quando a gente canta, né, que todo joelho se dobrará perante Deus e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, de fato isso vai acontecer. Em Apocalipse descreve isso. Só que há duas maneiras de nós nos ajoelharmos diante do Senhor e confessarmos com a nossa língua que Deus é o Senhor. Uma é aqui na terra, enquanto nós podemos fazer isso, e a segunda é depois do julgamento. O problema é que depois do julgamento não há mais volta. Então, as pessoas que irão para o inferno, elas vão se submeter ao Senhor. Então a gente pensa, né, que na verdade, infelizmente, isso virou cultura, que a gente às vezes diz que Satanás é quem vai reinar no inferno. A gente diz isso, né? Satanás que vai reinar no inferno e as pessoas vão estar submissas a Satanás. Me responda a pergunta: quem é que vai reinar no inferno? Quem vocês acham que vai reinar no inferno? Eu vi um pastor falando que é o próprio Deus, só que sem misericórdia. Muito bem. É exatamente isso. Satanás, ele não vai reinar no inferno. Na verdade, Satanás, ele vai ficar preso durante o resto de sua vida. Não vai ter poder nenhum, não vai ter autoridade nenhuma.
nem sobre os ímpios que irão para o inferno. Quem vai reinar no inferno é o próprio Deus. E como a Adélia disse muito bem, que ele vai reinar sem misericórdia. Não vai ter mais misericórdia alguma. Então esse convite é um convite para todos os reis e é um convite para nós. Sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Nós devemos aceitar a advertência de Deus, não ser o nosso próprio rei, mas reconhecer que devemos ser submissos ao Senhor. E por isso que o versículo final ele diz, né? Como são felizes todos os que nele se refugiam. Como são felizes todos os que se refugiavam no reinado do ungido do Senhor, de Davi, de Salomão. Como são felizes os que submetem ao reinado de Cristo Jesus. Como são felizes os que se submetem ao reinado do próprio Deus. E o que tudo isso tem a ver com oração? O que tudo isso tem a ver com oração? Como eu falei, a oração, no começo, né? A oração é uma das formas mais humilhantes de demonstrarmos que somos submissos a Deus. A gente está começando a criar o costume aqui de vez em quando na igreja nós orarmos de joelhos. E esse tipo de oração de joelhos demonstra humilhação diante de Deus. Na verdade, o que a gente faz, o nosso tipo de oração de joelhos, não é aquilo que foi colocado, aquilo que os judeus faziam, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento, e que Jesus fazia. Normalmente, quando a gente ora de joelho, às vezes a gente apoia a nossa cabeça na cama, ou então apoia a nossa cabeça na cadeira. Mas a forma como era a oração de joelhos, era totalmente prostrado. Era com a testa no chão e com as mãos estendidas para frente. Esse era o tipo de oração de joelhos. E esse tipo de oração era para mostrar que você está humilhado diante de Deus, que você não tem nada. Então tem gente que até se orgulha, né? Não, porque eu oro de joelho. O que adianta você orar de joelho, mas com o seu coração orgulhoso? A ideia de orar de joelho é você provar que você é totalmente submisso a Deus, totalmente reverente a Deus. Eu gosto de um vídeo, depois eu posso procurar e mandar, do Francis Chan, acho que eu já disse aqui, o pastor Francis Chan, que ele diz que quando ele vai orar, ele imagina duas cenas. A primeira cena é como se Deus estivesse do lado dele, ele conversando com um amigo. E a segunda cena é como se ele estivesse totalmente prostrado, com o rosto no chão, totalmente humilhado, diante do grande trono de Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos com essas duas imagens. A imagem de conversarmos com um amigo, que Deus é o nosso amigo, e a imagem de estarmos nos humilhando diante de Deus. Nós vemos no começo, né, em Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, totalmente prostrado, com a janela aberta. Então todo mundo que passava na frente da sua casa via ali que Daniel estava em oração, submisso. E por que ele fazia isso? Porque voltado para Jerusalém e porque de joelhos? Porque ele queria mostrar para as pessoas que ele não era submisso ao rei Nabucodonosor. Antes de ser submisso ao rei Nabucodonosor e depois ao rei Dário, ele era submisso ao rei, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. E foi por esse motivo que ele foi então para a cova dos leões. Então, orar de joelhos não é uma oração orgulhosa. Orar de joelhos é uma oração em submissão
a Deus. Uma segunda forma de orarmos, além de orarmos de joelhos, lá em 1 Timóteo, diz para orarmos com as mãos levantadas e mãos limpas e santas. O que é essa mão levantada? Era uma segunda forma de orar. Era você levantar, esteja a sua mão, enquanto você estava em algum lugar, de pé mesmo, levantar a sua mão e falar: Deus, eu não tenho nada em minhas mãos para te oferecer, a não ser a minha própria vida. Então a ideia é: eu sou um nada, eu não tenho nada, eu sou totalmente humilde, totalmente reverente a Ti, as minhas mãos não têm nada, elas são limpas, elas são santas. Então essa era a segunda forma de orar. E a terceira forma de orar, que acompanha a oração, é orar em jejum. Orar em jejum, como Jesus fez muitas vezes, como depois os discípulos de Jesus fizeram, e como muitas vezes, os ninivitas fizeram lá em Jonas, que eles ficaram de jejum, proclamaram o jejum. E a ideia do jejum também é humilhação. Depois a gente pode falar mais sobre o jejum, mas a ideia de jejuar, o jejum sempre tem que acompanhar a oração. Eu posso fazer jejum por questão de saúde, não tem problema, mas não posso só jejuar, mas tenho que jejuar em oração. E o jejum de 12, 24 horas, de mais horas que você quiser, ele prova o quanto nós somos fracos. Nós não conseguimos nem passar mais de 24 horas sem comer. Alguns não conseguem nem passar mais de 12 horas sem comer. Talvez a glicemia ataca, os problemas de saúde atacam, porque é para provar que nós não somos poderosos. Nós precisamos de comida. Todos os dias nós precisamos de uma coisa tão básica. E Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa comer. Deus não precisa de alimento, não precisa de água. Ele é todo poderoso. E nós precisamos de uma coisa tão simples. Se a gente passa 5, 6 horas ou 12 horas, a gente fica desesperado, morrendo, porque nós somos fracos. Então o jejum também é para provar que nós somos humilhados diante de Deus. A oração, então, é se humilhar em submissão ao Rei dos Reis e o seu ungido. Isso é oração. Oração é entender que nós somos submissos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, submisso a Cristo Jesus, ao Rei Cristo Jesus, submisso ao Deus Todo-Poderoso, e entender que nós não somos nada. Como eu falei no início, muitas vezes não oramos. Os maiores motivos porque a gente não ora é porque nós não estamos sendo submissos a Deus. Nós continuamos orgulhosos, arrogantes, e vai contra o nosso desejo de ser o nosso próprio Deus, de ser o nosso próprio Rei, de governar a nossa própria vida. Quando entendemos que Deus é o Senhor dos reis, Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, nós entendemos que nós não podemos nem governar a nossa própria vida. Como diz Tiago, os orgulhosos dizem: não, amanhã a gente vai a tal cidade, a gente vai fazer nossos negócios, vamos comprar, vamos vender, vamos ganhar nosso lucro. E aí Tiago diz para eles: vocês são hipócritas, são orgulhosos, porque o que vocês devem dizer é: se Deus quiser, amanhã iremos e faremos isso e aquilo. Se Deus quiser, nós faremos isso. A oração então acompanha esse sentimento. Deus, eu oro porque se Deus quiser eu vou ter sustento. Se o Senhor quiser eu vou ter o pão de cada dia. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou acordar. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou trabalhar. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou ter saúde. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou fazer isso e aquilo. Mas se o Senhor não quiser, eu vou continuar sendo submisso ao Senhor, eu vou continuar sendo reverente e vou continuar em oração a Ti. Queria então que a gente
gastar esse nosso tempo final aqui em oração, pedindo a Deus para que nos ajude a sermos submissos a Ele. Não é fácil, não é fácil. Mas você pode fazer uma oração particular, a gente vai tirar um tempo, uns 5 minutos de oração particular, e você pode colocar o seu coração diante de Deus, pedindo a Ele para ser submisso ao Rei, e depois disso eu encerro com uma oração. Bom, vamos orar?